nossa primeira gravação do nosso IMEcast, que é o podcast oficial da IME Church. Eu sou a Morgana e hoje eu tô com um convidado muito especial que eu tenho certeza que vocês conhecem e gostam muito, que é o nosso pastor José. Chegue, pastor! Morgana, boa noite pessoal que está nos assistindo, muito feliz de estar aqui nessa primeira gravação. Tenho certeza que é um conteúdo que irá edificar muitas vidas, tirar algumas dúvidas, né? Isso mesmo. Com satisfação. E hoje nós vamos falar sobre a visão da nossa igreja, vamos falar sobre células. E fica aí meu questionamento para você, já participa de uma célula? Se ainda não, o pastor vai tirar todas as suas dúvidas e vai ser fantástica essa entrevista para você conhecer um pouco mais, né? Pastor, e para essa nossa primeira conversa, né, eu vou fazer algumas perguntas e a gente vai conversando sobre elas. A primeira etapa que eu quero conversar com o pastor é sobre a visão da nossa igreja. Por que nós trabalhamos com a visão celular? Então assim, a visão celular, assim, primeiramente é porque é extremamente bíblico. Jesus, durante a trajetória dele aqui, cumprindo seu chamado, né, a principal abordagem foi em casa, né? A gente vê vários milagres, né? O milagre de Jesus no casamento, né? Começa ali vários sinais de Jesus e a gente crê, a gente segue esse modelo, né? Logo depois Jesus vai aos céus, a igreja de Atos também, uma igreja que estava junto das casas, do partir do pão, das orações, e a gente crê que esse é um método eficaz para que a gente possa ganhar todos, né? Isso que o apóstolo Paulo cita, né? Para que de alguma maneira o evangelho seja pregado e que a gente anuncie a volta de Jesus, né? Então, além de falar do acolhimento, a célula sim, ela consegue trazer um acolhimento para quem está chegando pela primeira vez. Então, a gente vê que é algo muito eficaz. E fala um pouquinho para nós sobre a visão do MDA. O que significa, para que as pessoas consigam entender sobre isso? E essa sigla MDA, ela significa, né, um modelo de discipulado apostólico. É o método que Jesus usou enquanto ele cruzou aqui nessa terra, a maneira que ele trabalhou, a forma que ele alcançou e tocou pessoas, né? Então, para alguns que são mais próximos, usam a sigla como meu discípulo amado, né? A forma de cuidar realmente, de discipular, de cumprir o ídolo de Jesus, né? É isso que essa sigla ela define bem, né? Certo. Pastor, e o que são as células na prática? Então, assim, usando realmente a referência bíblica, né? A Bíblia fala que a igreja em si é um corpo, né? É um corpo, então as células são as micropartículas, né? São partes do corpo que estão reunidas semanalmente, alguns dias da semana, falando daquilo que aconteceu. A gente, nas células, leva uma abordagem sobre o que foi comunicado no domingo, né? Até para que a gente possa trazer alguns esclarecimentos que às vezes a gente não tem durante o culto. Principalmente para quem vem pela primeira vez, às vezes alguma abordagem de palavra não fica feita muito clara, né? Não tem tanta relevância e na célula a pessoa ela vai entender realmente, né? Então são pequenos grupos divididos, né, em vários bairros, várias casas, né, com o intuito de alcançar muitas pessoas realmente. Pastor, e para quem você indica as células? Para todos que querem realmente sim, viver o propósito de Jesus, né? A célula não é exclusiva a IME Church, né? Então, se você pertence a outro ministério, se você não frequenta nenhum tipo de igreja, denominação evangélica, você é bem-vindo, porque a célula em si é um trabalho evangelístico. É um convite que não é tão formal, né? A gente sempre usa assim que às vezes quando você faz um convite direto para alguém vir em uma igreja, né, um meio evangélico, se torna meio restritivo, né? Tem aquele preconceito, às vezes, por não entender realmente, mas quando eu estou vindo com um amigo meu para ir na minha casa, se torna mais fácil, né? Pastor, e o que realmente acontece numa célula? Então, assim, no programa da célula a gente tenta trazer um ambiente o máximo possível natural, espontâneo, né? Dinâmico, para que todos possam chegar a um entendimento só do evangelho, né? Então, é isso que o apóstolo Paulo fala, né? A gente saber para quem está conduzindo a palavra. Então, na célula tem louvor, tem dinâmica, tem os quebra-gelo, né? Para que a pessoa ela possa se descontrair, ela saia daquela tensão, né? De estar exposto à palavra. Também compartilhamos a palavra, assim, que é essencial, né? A gente vê que a gente precisa realmente, através da palavra, que é a libertação, né? A manifestação de Deus, né? A instrução, né? E depois, lógico, a comunhão, né? O pós-célula, né? Não é apenas como um culto, às vezes termina, vai para casa, mas lá a gente tem que instigar, continuar a conversa, né? Falando do dia a dia, de dificuldades, um orientando o outro. Isso eu acho que é algumas coisas que acontecem no meio. Eu participo dos ambientes de célula, né? Já fui na célula do pastor, hoje participamos da célula de jovens, célula de mulheres.
E a gente sempre percebe que o nosso chamado se estende muito para a célula, porque a partir da célula, que é um ambiente que não é o ambiente da igreja, nós nos sentimos mais à vontade. Hoje eu sou ministra de louvor e creio muito que pela experiência que eu adquiri na célula, né? Porque a gente vai cantando, né? Junto com as pessoas que estão lá, aprendendo também a ministrar uma palavra e a entender o seu chamado, né, pastor? Porque a célula, ela indica muito isso para nós, né? Perfeito, exatamente isso. Você tem uma liberdade para se sentir útil no reino. Acho que isso é a maior dificuldade de alguém que se encaixa nesse meio evangélico, né? É se sentir pertencente àquela instituição, é se sentir alguém que é capaz de fazer algo. E na célula você vai ver um evangelho simples, mas eficaz, aonde todos podem cooperar de alguma forma. Então, quando você é pertencente a um grupo, você cria raiz. Né? Você se sente acolhido e é ali que você é discipulado, né? O discipulado onde você vai ouvir, você vai receber uma instrução, é nesse pequeno grupo, né? Onde você consegue observar na prática, né? Quando alguém não está bem. Eu falando da minha conversão, a célula foi o ponto crucial para que eu pudesse estar aqui hoje há quase 10 anos de caminhada, né? Hoje como pastor, mas eu iniciei minha caminhada como participante, membro de uma célula, né? E ali eu fui desenvolvendo o meu chamado, né? E cumprindo o propósito de Deus na vida particular de cada um. Foi a partir da célula que você também entendeu o teu chamado e hoje vive essa realidade que nós estamos aqui. Exatamente, isso aí, né? Quando você eu comecei a participar, né? Comecei a entender coisas por ser algo muito simples mesmo, um evangelho que é dinâmico, que você consegue entender, que traz clareza, né? E eu me lembro quando eu fui convidado pela primeira vez para compartilhar, né, uma palavra e eu me senti incapaz e eu até resisti, né? Não sou apto a isso. Mas no decorrer eu fui vendo uma simplicidade no Evangelho, porque o Evangelho ele é simples, mas é profundo ao mesmo tempo, né? É simplicidade de você alcançar a todos, é isso que Jesus quer, mas profundo, porque a palavra de Deus ela é apta para alcançar o mais profundo do nosso coração e gerar mudança na vida de um homem, de uma mulher, né? Então foi ali que eu comecei a desenvolver, né, a fala, a se sentir capaz, né? E realmente hoje a gente está aqui, né? E aí, às vezes quando eu estou falando para centenas de pessoas, né? Pessoas me perguntam qual o segredo, eu falo assim, eu finge que eu estou falando com a célula. Eu finge que é o momento de célula e as coisas elas acontecem. Então, toda a tua caminhada também se baseou nesse amor pelas células e por essa visão da nossa igreja. Com certeza, eu falo assim que sou uma pessoa extremamente apaixonada por isso. Quem está bem comigo sabe, né? A gente bate muito, né, sobre esse ambiente sério, sobre as pessoas participarem, né, se sentir pertencentes. É ali que você vai criar raiz para que você se estruture ao meio de uma igreja, né? Você cria firmeza, você tem um alicerce, né? Pessoas próximas a você que vão ter motivado essa caminhada, né? A Bíblia ela vai ensinar a nós a não andar sozinho, né? Porque quando se um cair, o outro levanta, né? Isso vale para casal, mas vale para esse ambiente célula, né? Ali você se torna participante de uma família, é onde sofre junto, dão risada junto, se alegram junto, né? Tem aquele momento de comunhão, descontração, exatamente, de contar os testemunhos da semana também, que a gente tem visto muitas coisas acontecer, né? Justamente isso. Eu acho que é extremamente importante. Você que ainda não participa, é só participando para você entender, né, e mensurar o que nós estamos falando aqui desse assunto, né? Porque é algo que realmente a gente vive. Seria ironia nossa nós falar de uma realidade distante do que nós vivemos, mas é o que nós temos visto, é o que nós temos ouvido, é o que o Evangelho de 1 João fala. E isso que nós estamos anunciando, o Evangelho transformador que começa dentro das famílias, dentro da casa, né? E acaba terminando sim do ministério, chamado, né, para as nações, para as pessoas, né? Sim. Então, se você não conhecia sobre as células, a gente tirou algumas dúvidas para vocês. E participe de uma célula, porque aqui na Ine Church com certeza você vai encontrar uma família. E fica agora, pastor, para você fazer um convite para quem ainda não participa de célula, para que venha participar. Assim como nós falamos, esperamos que toda essa conversa, esse argumento motive o teu coração a participar conosco. Que você possa fazer parte de uma família, que você possa entender o chamado de Deus para a tua vida. E eu creio, profetizo o nome de você que está assistindo aí, você é um líder poderoso, você é um líder extraordinário. Muitas pessoas vão conhecer Jesus através da tua vida, na tua casa, no teu ambiente natural, ali que Jesus vai gerar o maior milagre, né? Então fica o nosso convite, né? Nos segue, acompanha nossos vídeos, eu tenho certeza que muitos conteúdos aqui a gente vai trazer. Se você tem alguma sugestão, comenta lá, né, daquilo que você quer ouvir, qual é a nossa realidade, né? A gente não é nem ninguém, né, um ser surreal, mas a gente caminha sobre uma visão que tem dado
gerado muitos frutos na nossa vida, das pessoas que congregam conosco. E esse é só o primeiro episódio, eu tenho certeza que ainda vai vir muitos e muitos conteúdos para edificar a tua vida. Fique ligadinho na nossa página. Pastor, quero te agradecer por essa conversa. Foi muito bom ouvir o teu testemunho, saber que você veio de uma célula e hoje é um pastor que é muito amado pela nossa igreja, né? Então, esse foi o nosso primeiro episódio e espero vocês para os próximos.